Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. O encontro de hoje está sendo gravado, né? Estou gravando agora, começando às 5 horas da tarde. E também tive algumas intercorrências durante o dia. E eu também queria saber como que foi o seu dia, mas infelizmente hoje não vai dar para perguntar. Mas espero que você tenha tido um ótimo dia e com diversas novidades para contar para a gente depois. Hoje vou compartilhar a tela com vocês aqui já. E aí a gente já vai chegar conversando um pouco sobre justamente essa frase no início, né? Então, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Então, eu queria saber muito o que que você pensa sobre isso. Quem quiser ficar à vontade, manda no grupo, ou depois você pode me contar depois, se quiser mandar no privado. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Eu quero começar só lembrando um pouco do mito da caverna. E no mito da caverna de Platão, ele faz uma analogia, não sei se você conhece, já ouviu a história, mas eu vou fazer um resumo do resumo do resumo, e que ele mostra um pouco, ele contextualiza, né, de maneira simbólica a realidade do ser humano em relação ao conhecimento, ao desconhecimento. Então fala assim que viviam na caverna alguns homens, e eles sempre ficavam de costas para a boca da caverna, né? Então, quando passava a iluminação lá atrás, e às vezes passava alguém ou algum animal, via uma sombra gigantesca, ele via só a sombra, e pela sombra ele tinha uma ideia que de repente seria um monstro, uma coisa diferente deles, porque eles tinham um formato e a sombra assumia um formato completamente diferente, e que, na lógica, né, mesmo que fosse um humano passando lá, a sombra que aquela era projetada na caverna era muito diferente do corpo que eles viam. Então, a visão deles era um pouco turva pela escuridão da caverna, e ao mesmo tempo ele via aquela claridão, né, do sol batendo ou da fogueira que tinha atrás, e trazer uma informação deturbada do que realmente acontecia. Mas mesmo assim, um deles um dia resolveu querer ir até aquela luz para poder perceber o que tinha. E na caverna eles viviam de uma maneira assim, era uma maneira precária, mas era a maneira que eles viviam, e eles não sabiam nenhum outro tipo de vida para poder comparar, lá fora é melhor ou pior. Então simplesmente faziam o que faziam porque não tinha outra oportunidade. Até que alguém pegou e falou: Não, vou sair daqui, né? Me incomodei e vou para lá ver o que acontece. Aí chegou lá, viu que saindo da caverna era um lugar maravilhoso, né? Com luz. No primeiro momento, a luz ofusca, não deixa a gente enxergar direito, mas até você se acostumar com a luz, com a luminosidade do local, você acaba podendo ver outras coisas, né? Diferente daquilo que para quem estava na caverna. E aquela pessoa lá vendo tudo aquilo, aproveitando tudo sozinho, passou alguns dias fora da caverna, mas ele falou assim: não, eu tenho que chamar meus colegas. Eu vivi a vida inteira com eles lá, eles precisam vir até aqui. E ele falou assim: vou lá chamar esse pessoal. Aí chegou lá, voltou, falou: ó, vamos pra lá, tem um mundo diferente. Ele falou: você é louco, como você conseguiu sobreviver? Porque tinha aqueles monstros lá. Aí falou: não, vamos lá que é diferente. Aí o pessoal olhava e falou assim: meu, como que ele pode, né? Ele tá louco, ele tá louco. Não é possível ele acreditar que tá acontecendo isso. Ele deve estar muito louco. Então aconteceu alguma coisa, tá possuído, sei lá, cada um inventa um nome para isso. E aí o pessoal queria era matar ele, né? Falou, não, vamos parar, porque se a gente for até lá seguindo ele, a gente vai acabar morrendo. E não faz sentido nenhum a gente fazer o que ele quer que a gente faça. Então vamos parar de fazer isso, vamos matar ele e tal. E foi um rebuliço lá. Até que ele insistiu muito, prenderam ele, bateram nele, cuspiram nele, fizeram muita coisa com ele. E aí ele pegou e viu que não tinha jeito, ele pegou e foi embora, né? E depois de um tempo ele voltou de novo, ele voltou com outras provas, que tinha um outro tipo de vida, uma outra oportunidade, e mesmo assim as pessoas nunca acreditaram nele. Enfim, a história é só um resumo do resumo, tem mais coisa para frente, no meio e no início, mas só para poder ilustrar para vocês o mito da caverna, o quanto que ele é presente até hoje, né? Da distorção que a gente vive e vê algumas coisas, e às vezes algumas pessoas tentam nos ajudar, ou a gente ajudar outras pessoas, e muitas vezes a gente acha que o outro é louco, ou a gente é louco, e assim por diante. Na sessão de hoje, né, nesse encontro,
a gente vai fazer um pouquinho dos 7 níveis neurológicos do processo evolutivo. E aí eu vou comentar com vocês, vou explicar de maneira mais resumida possível para vocês entenderem. E aí o exercício dá para propor para fazer meio de maneira num estado meditativo, não fazendo meditação, tá? Então depois eu vou pedir para vocês se acalmarem um pouco. Vou ler várias perguntas, porque ela tem relação com uma roda, igual a roda da vida, mas é a roda do processo evolutivo, da parte neurológica. E ela é bastante interessante, se não mais interessante com aquilo que vocês já viram. Tá, então toma um tempo, eu vou ler muitas perguntas para vocês refletirem. Quem quiser ir pausando o vídeo e escrevendo cada pergunta, pode ficar à vontade. Quem quiser fazer de maneira bem consciente, sem entrar em estado meditativo, também tá tudo bem, tá? Bom, então vamos lá. O, a pirâmide, né, dos níveis evolutivos, né, os 7 níveis do processo evolutivo, ou níveis neurológicos, ela trabalha assim com... Imagina que essa pirâmide é uma pirâmide de verdade, e que cada palavra dessa que está passando para você agora aí, né? Então, ambiente, comportamento, capacidades, habilidades, crenças e valores, identidade, pertencimento, afiliação, e legado, propósito, espiritualidade, ela está vinculada a um degrau, tá? Então, eu começo pelo degrau ambiente, vou indo para comportamento, e vou subindo cada degrau até chegar lá na luz, tá? Depois do legado. E aí, então, é um degrau que eu tenho que passar por esse processo. E algumas pessoas chegam até lá em cima, na luz, e outras pessoas não passam do primeiro degrau, tá? Então, eu vou comentar com vocês isso daqui a pouco. E é comum a gente ter, durante todo esse processo, então, do ambiente até o legado, existe um crescimento no conhecimento, tá? Que tem relação com o crescimento dessa árvore da vida. E ao mesmo tempo que quanto mais alto eu estou, maior meu conflito cresce em relação à minha luz e minha sombra, né? Ao lado positivo e ao lado não positivo assim, ou negativo, entenda como você quiser, fique melhor para você. E existe essa dualidade, né? Essa dualidade entre o bom e o mal, né? Entre a luz e a sombra, que existe dentro de cada um de nós. E como eu já falei da outra vez, isso é natural que cada um tenha o seu. E você ser do jeito que você é graças a tudo aquilo de bom e de ruim que você passou e que você passa até hoje. Então, as características que você tem é graças a essa parte da árvore da vida. É, eu mandei o slide para você, depois se você puder ir acompanhando pelo slide, fica mais fácil. Se quiser só ouvir minha voz, tá? Vai ficar bom também. E aí eu fiz uma outra pirâmide um pouco mais complexa, com outros níveis, melhor, com os mesmos níveis, mas um pouco mais destrinchado. Depois a gente começa com o exercício. Eu vou explicar para você de maneira bem superficial, mas ao mesmo tempo vai ser um pouco profundo, tá? Então, assim, o primeiro nível, que é o nível ambiente, ele é o nível de superficialidade de limite de oportunidades. Nesse primeiro nível de ambiente é o famoso onde e quando, né? Então, onde e quando, onde estou e quando eu estou, tá? Então, sempre referindo a mim, né? Então, ou você, no caso. E é interessante porque o ambiente é o mais superficial. E pelo ambiente ser superficial, então, aonde eu moro é superficial, a roupa que eu visto é superficial, o carro que eu uso é superficial, o transporte que eu uso é superficial, é a parte mais superficial que existe, né? Então, assim, onde e quando, né? Então, o contexto no qual eu ajo, né? Então, aonde que eu tô? Qual que é o contexto que eu atuo, que eu faço o que eu faço? É a informação inicial que a gente tem na vida, tá? Então, eu nasço num ambiente e que nesse ambiente pode ser um ambiente um pouco mais próspero ou um pouco menos próspero, pode ter uma escassez de comida ou não, de riqueza ou não, de conhecimento ou não, mas é o lugar que eu nasci, né? Então, é o meio onde eu estou inserido. Então, tudo bem. A grande questão é assim, será que a gente consegue sair do ambiente, né? Então, será que as coisas que eu digo que eu sou, eu delego apenas pelo local onde eu estou? Ah, mas também, né, minha família. Ah, também, né, a casa que eu moro. Ah, mas também, né, a faculdade que eu faço. Ah, também, né, o colega que eu tenho. Então, tudo isso tem muita relação com o ambiente, né? As roupas que eu uso. E qualquer mudança nessa área, falar, ah, não aguento mais, eu vou mudar de casa. Eu vou mudar de carro, vou mudar de cabelo, mudar de roupa, como se isso fosse uma mudança muito importante.
Então, o ambiente, né, que é minha roupa, meu carro, o local que eu trabalho, que eu estudo, que eu moro, que eu vivo, é o nível mais superficial. E algumas pessoas falam, nossa, minha vida com certeza vai ser diferente se eu for embora daqui, dessa cidade. Porque a cidade, sim, é um problema para mim. Porque, nossa senhora, né? E aí, assim por diante. Se ela mudar de cidade e não mudar o segundo nível, né? E entenda que o primeiro nível, ele não impacta no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, tá? O primeiro nível, ele impacta, ou melhor, qualquer mudança que eu faça em qualquer dos níveis, ele impacta no nível que eu fiz minha mudança para baixo, mas nunca para cima. Então, para eu poder, quando eu falo assim, você deve ter ouvido falar, ou até você pensou isso já. Ah, se eu mudasse de cidade, seria melhor, porque eu faria tais coisas. Então, na verdade, é o contrário, né? Então, assim, não é o ato de mudar de cidade que eu vou mudar meu comportamento, que é o segundo nível. Mas é mudando o meu comportamento, talvez não faça mais sentido ficar onde eu estou, tá? Então, por isso que eu falei assim, uma coisa de cima muda de baixo, mas a de baixo não muda de cima, porque você pode mudar de cidade. Tem uma frase do Tiririca, né? Não importa aonde eu vou, mas quando eu chego lá sempre eu que estou naquele local, é uma coisa assim mais ou menos. E o pior que é uma frase sábia, porque tem muita relação com isso que eu estou falando com vocês agora. Porque se você muda de local, mas chega lá, você tá lá de novo, do mesmo jeito, nada vai mudar. Agora, se você muda seu comportamento, e aí seu comportamento muda o ambiente. Então, são duas coisas. A minha visão de mundo, meu comportamento mudando, o meu ambiente se transforma. Porque lembra da vez passada? O mundo é aquilo que eu tenho, é a minha visão que eu tenho do mundo. Não é onde eu estou inserido de fato. Porque o mundo é o mundo, é igual para todo mundo. Mas por que que existem diversos mundos diferentes, cada um tem uma opinião? É porque cada um tem uma opinião de mundo mesmo. Cada um tem uma visão de mundo diferente uma da outra, tá? Então, o comportamento, que é o segundo nível, ele tem relação com esses relacionamentos e ação e reação que eu tenho durante o meu dia a dia. Então, é o que que eu faço. O que eu faço num contexto específico, o que eu faço com a informação inicial, como é meu comportamento em um contexto específico, né? Dentro daquilo que você mora, o que vive e tal. Então, comportamento em relação ao quê, né? Então, ao local, por exemplo. Mas quando você se incomoda só com o local, então você tem que tomar um pouco de cuidado, pensar no seu comportamento em relação ao local, né? Então, comportamento de segundo nível. Tanto o comportamento como o ambiente são de níveis conscientes, né? Eu sei onde eu estou e sei meu comportamento ou não. Tem gente que não percebe nem o comportamento que tem, tá? Mas seria de nível consciente. O terceiro nível são das capacidades e habilidades que eu tenho. Então, entra no mundo da universidade mesmo, tá? Porque é conhecimento, é o método, né? Como que eu faço? Eu penso de maneira estratégica no meu futuro, né? O que que eu vou fazer? Então, é o como, tá? É a ferramenta do como. Então, são as ferramentas que eu tenho. Então, são as minhas capacidades genéricas, estratégias e habilidades fisiológicas, emocionais e transcendentais. Então, a habilidade fisiológica eu tenho força, né? Por exemplo. Então, com a minha força, eu consigo fazer tal coisa. O problema é que a tal coisa, às vezes, é pela minha força, então eu resolvo as minhas tretas batendo em alguém, porque é a ferramenta que eu tenho, né? Então, depende muito de como você usa a ferramenta que você tem, tá? Ou pode ser o conhecimento, né? Então, pode ser diversas coisas. Então, é o como eu faço o que eu faço. No quarto nível, são as crenças e valores, tá? Nós vamos ver um pouco mais depois crenças e valores no outro momento, então eu vou falar de maneira superficial também. Então, tem relação com sonhos e significados pro que eu tenho. Então, sonhos de vida e o que significa esse sonho ser realizado ou não, nesse sentido. E a permissão e motivação que eu tenho. Então, é o famoso porquê. É o famoso porquê. Porque eu faço o que eu faço. Então, são os meus valores, critérios de generalizações sobre o mundo e as pessoas, né? Então, é quando a gente, mas todo mundo é bom, todo mundo é ruim, todo mundo, político não presta, né? Então, essas coisas são crenças e valores. E é o que é importante para mim, né? Então, a minha verdade, no que eu acredito, tá? Então, é isso. E aí, essa parte, ela tá na transição do consciente para o inconsciente, tá? Então, se eu conseguir passar para outra fase, é uma fase de transformação e que essa transformação ocorre no nível inconsciente, que é das crenças e valores quando passa para minha identidade. A identidade é o famoso
quem sou eu mesmo, tá? Então, é a clareza do meu papel no mundo, ou a clareza do meu papel em cada ambiente que eu transito, porque você tem diversos papéis, como todo mundo tem diversos papéis. Como assim? Ah, mas eu não tenho que ser único em qualquer lugar? Tá, por exemplo, eu dou aula, né? Sou professor. E se eu for na igreja, eu sou professor, mas eu não vou dar aula lá, né? Porque tem um padre lá que vai falar no meu lugar, não sou padre. Então, não é eu ser quem eu sou em todos os ambientes. Eu tenho que ser o que o ambiente, o local, pede para que eu seja naquele local. Então, eu sou pai de alguém, né, que é do meu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu assumo meu papel de filho de alguém. E, ao mesmo tempo, eu tenho meu papel de marido de alguém, né? Ah, ou esposa, no caso da maioria de vocês. Então, qual que é o meu papel, né? Eu sou professor, como eu falei para vocês, mas eu faço muito curso, faço muita aula, e nessas horas eu sou aluno. Então, qual que é o meu papel? Qual que é a minha identidade em diversos locais que eu frequento? Então, que tipo de pessoa eu sou? Qual que é o meu papel no mundo? Qual que é a minha missão de vida, tá? Nessa transição que acontece da parte consciente para inconsciente, ela é uma parte bem transformadora mesmo. E aí entra também o pertencimento e a filiação, né? É sobre eu e o grupo. Então, na identidade é quem eu sou. Nesse pertencimento e afiliação, que é o sexto nível, é com quem, né? Então, com quem que eu faço parte das coisas? Uma coisa é eu me descobrir melhor e eu ser eu. A outra coisa é com quem mais? Com quem mais? Quais são os ambientes que eu frequento? Quais são as... Porque muitas vezes a gente pega e fala assim, ah, mas também, né, o lugar que eu tô, as pessoas que eu vivo, aí a pessoa sai lá do pertencimento e filiação e ela se joga, se coloca lá no ambiente. Ela vira o primeiro nível novamente. Então, são as pessoas que você tem mais conexão, né? Então, no sexto nível. Então, é com quem, né? Então, a que grupos eu faço parte, com quantas pessoas eu me relaciono nas diferentes áreas da minha vida, o quanto eu pertenço a cada lugar que eu me relaciono. Uma coisa é você ser sócia de um clube, uma coisa é você fazer faculdade, mas o quanto que você percebe que você faz parte disso, tá? Não é eu tô pagando e tô lá, sabe? Não é nesse sentido. É mais assim, do pertencimento, sentir pertencente a algum local ou não, né? Ou então me sinto excluído do local que eu frequento. Então, também é um pertencimento, uma filiação um pouco fragilizada. Depois, do outro nível, é o legado, né? Então, é a minha visão e propósito de vida, né? Minha espiritualidade. Então, com quem mais? Então, quem sou eu, né? Identidade 5. No sexto, com quem? E o sétimo, com quem mais, tá? Então, quem mais você vai estar? Então, entra muito desenvolvimento espiritual, minha relação com o universo, com o que existe fora de mim, né? A minha integração corpo, emoção, alma e espírito. Então, é uma coisa um pouco mais... Tá indo para transcendência ali, assim, pro meu legado. É o que eu deixo no mundo, tá? É o que eu deixo no mundo, não necessariamente tendo que falar alguma coisa, mas da minha contribuição, é, não só social, minha contribuição para o mundo mesmo. O que que eu faço que de repente pode contribuir para o mundo, né? E aí, quando eu passo dessa parte, eu já entro no nível totalmente inconsciente, tem relação com esse pensamento sistêmico, esse sistema integral, e é um senso de significado de vida. Então, é quando eu chego na transcendência, na luz, né? Então, trabalho muito com a simplicidade e a unicidade. Eu não preciso ter coisas para me sentir alguém. Então, porque quando eu tenho alguma coisa, eu entro lá no comportamento ou ambiente como se eu tendo ou fazendo ou estando em algum lugar, isso vai moldar quem que é a minha identidade, tá? Na pandemia, eu escutei muito podcast e teve um lá assim que foi bem massa. Tem um amigo meu que ele fazia podcast e ele entrevistou um jogador de futebol. E ele fez uma pergunta assim que para mim foi massa demais, porque foi bastante intrigante. E a pergunta foi assim: é, como quem é você? Porque é uma coisa, o cara joga bola profissional, tá? E ele perguntou mais ou menos assim: quem que é você, jogador de futebol, né? Você na pandemia? Aí ele falou, mas como assim? Ele falou assim, porque na pandemia você não tinha como jogar bola. E aí, como que você fazia? Quem que era você lá, né? E a mesma coisa eu te pergunto, né? Quando você tinha que ser quem você precisava ser, que é aluno na faculdade, por exemplo, ou filho, né? Ou pai, ou mãe,
quem era você quando você não podia fazer aquilo porque assim, eu fazer, né, o como, capacidade e habilidade, é como se, quando eu faço isso, eu sou alguém, né? Então, é como se eu fazendo o 3 me dá uma identidade, que é o 5. E que, na verdade, é o contrário, né? Eu sendo quem eu sou, é porque eu tenho aquelas habilidades, capacidades já. Então, você entende, assim, como que você consegue ser quem você é, mesmo você sendo impedido de fazer as coisas que você teria que fazer. Então, no caso do cara jogar bola. O cara não podia treinar, não podia jogar. E ele falou assim, cara, eu jogo bola, eu faço isso, isso é minha vida. Então, assim, mesmo não tendo treinamento, não tendo jogos, eu treinava. Porque eu não sabia que hora que ia terminar, não sabia, então eu tinha que estar preparado. E porque faz parte da minha vida fazer isso. E foi maravilhosa a resposta dele, tá? Então tem muita relação com isso. Então, quando eu passo pela essa parte inconsciente, é a transcendência, né? Então, quase que mais nada embaixo me incomoda. Eu não vou me incomodar mais com o ambiente, onde eu moro, a roupa que eu visto, o carro que eu tenho ou não tenho, né? Então, onde e como. Porque eu estou muito mais evoluído que isso, então eu não preciso me preocupar mais. Agora, quando essas coisas me afetam ainda, aí eu tenho que pensar com carinho o que está acontecendo comigo, tá? Bom, essa parte, assim, gente, é maravilhosa para poder entender, assim, qual que é o teu lugar, né? Onde você tá hoje, assim, o que te tira mais do sério, né? Então, é bem interessante. E a gente vai começar um exercício agora, tá? E aí eu vou explicar para vocês o exercício primeiro, depois eu vou procurar manter o nível hipnótico aqui para poder te deixar no estado hipnótico, para você poder assistir essa aulinha aqui. Bom, aí então você vai desenhar no papel, né, como se fosse a roda da vida, ou então você vai imprimir essa roda dos 7 níveis do processo evolutivo, e aí você vai responder algumas coisas, tá? Que vai ter aqui, eu vou colocar ela direto já, para vocês verem, né, cada parte dessa. E aí eu vou fazer as perguntas, porque você já vai ter esse papel impresso ou já ter escrito o que está em cada um deles. Bom, então o que eu vou falar para vocês? Procura uma posição mais relaxada possível. Você não precisa deitar nem fechar os olhos nesse momento, mas tenta se escutar um pouco, tenta perceber mais sua respiração, tenta desacelerar. Esse exercício você pode fazer no estado meditativo ou não. Você pode simplesmente escutar o que eu vou falar para você. Porque são várias perguntas que eu vou fazer dentro de cada nível desse. E mantendo o foco na minha voz, se você estiver escutando a música que eu estou ouvindo, ou se quiser colocar uma música de meditação ou mais calma para você ir ouvindo, pode ficar à vontade. E eu vou perguntando cada nível desse para você, quanto você relaxa, quanto você desacelera. É melhor você fazer esse exercício com fone de ouvido, e você pode escutar um pouco melhor minha voz e entender um pouco o que a gente vai fazer agora. Bom, você deve ter desenhado já ou impresso. Se não fez isso, pausa esse vídeo agora, arruma esse papelzinho para você começar a fazer, que eu vou te fazer diversas perguntas. Nessas perguntas, você pode ir pausando e escrevendo cada uma delas, ou ir pensando em cada pergunta que eu fizer para você agora, e ao final dela eu vou pedir para você dar uma nota de 0 a 10, tal como a gente fez lá na Roda da Vida, mas agora relacionado a essa parte do processo evolutivo. Tudo bem? Então vamos lá. Relaxa. Bom, vamos começar com a superficialidade, que tem relação com o ambiente, a reatividade e a incongruência na vida de cada um de vocês. Pensa assim, qual que é a capacidade na diversidade de você continuar em equilíbrio? Será que você continua em equilíbrio quando acontece alguma diversidade?
Ou você se descontrola facilmente? Você é resiliente e flexível? Você é refém do mundo? Sua felicidade depende só dos outros? Mas pensa com carinho. Pensa como você age. Às vezes você pode falar que lógico que não, mas se você pensar nas coisas que acontecem com a sua vida, será que não? Sua felicidade depende somente dos outros? De 0 a 10, quanto que o ambiente físico da sua casa, roupa e as coisas das quais você está inserido te paralisam? Quando tudo que está fora de você te empodera, o quanto, né? O quanto que tudo que está fora de você te empodera, quanto que te fortalece, quanto você acredita no que o exterior te oportuniza, quanto que o meio impacta você internamente. De 0 a 10, quantas coisas do ambiente têm importância em sua vida? Ou quanto que a roupa que você veste, o cabelo que você usa, é tão importante assim na sua vida? Quanto que o meio que você está inserido influencia em suas decisões? Pensando nessa última pergunta dessa superficialidade, ao se conectar com tudo isso, se você pudesse dar uma nota sobre sua superficialidade de 0 a 10, quanto você evoluiu, cresceu, superou, transcendeu a sua percepção de superficialidade e dependência do meio externo? Dá uma nota de 0 a 10. Muito bem. Sobre os relacionamentos. Quanto você acredita que seus comportamentos são mais reativos? Quanto as pessoas fazem você se motivar numa energia ríspida? De 10 relacionamentos que você tem, entre amizade e trabalho, em uma escala de 0 a 10, quanto essas 10 pessoas te incomodam? Quais são as 10 pessoas mais próximas de você, tanto na parte pessoal como profissional? Escreve aí ou pensa nelas. Quanto que cada uma dessas pessoas te faz agir de maneira reativa? Quanto que cada uma dessas pessoas te faz agir quando elas te empoderam? O quanto elas te empoderam? O quanto elas te desempoderam? Qual que é a qualidade das suas reações frente ao ambiente que você está inserido? Qual a qualidade dos relacionamentos consigo mesmo? Qual que é a qualidade do seu relacionamento com os outros? Qual é a qualidade do seu relacionamento com você? Você tem muitos amigos, poucos amigos, amigos antigos, amigos novos? Qual foi o último amigo que você fez? Qual a qualidade do seu comportamento? Pensa um pouco na sua conduta pessoal, tanto na parte pessoal como profissional. Como é a sua conduta pessoal em relação à sua parte espiritual? Quanto faz sentido para você a lei universal do dar e receber? Explique para si mesmo a expressão: no veneno sempre estará o antídoto. Como é a sua relação com sua família, com seus filhos, com seus parentes?
com seus pais ou quem te criou? E pensando nessas perguntas em relação à parte de relacionamento, qual que é a nota que você dá de 0 a 10? O quanto que você evoluiu, superou, cresceu, transcendeu sua percepção sobre seus relacionamentos e conduta pessoal profissional? Por terceiro nível, agora, conhecimento, estratégia, direção, ferramenta e método. O que é conhecimento para você? Qual sua dificuldade em aprender a aprender? Qual sua capacidade em aprender e aprender? Quanto que você acredita em sua vida? Você tem uma direção e uma estratégia? Qual que é o grau da sua intelectualidade? Quantos livros você leu esse ano? Quantos filmes você assistiu esse ano? Mas você estudou esse filme ou esse seriado? Foi pensar mais um pouco, refletiu sobre ele? Não simplesmente assistiu, mas você estudou. Quanto que você se considera especialista em alguma coisa? Cozinhar, estudar, trabalhar, malhar. E o quanto você se considera um especialista em si mesmo? Para você é correto eu afirmar que a minha intelectualidade é meu norte e minha direção? Qual que é o seu nível profundo ou raso de resiliência para alterar a forma de aprender? Quanto que você é aberto a aprender de forma diferente, de 0 a 10? O conhecimento que você tem aprendido hoje te dá estratégia para ter um resultado extraordinário ou apenas medíocre? Quanto que esse conhecimento está norteando sua vida e abrindo seus caminhos? E pensando em tudo isso, dessa parte dos seus conhecimentos, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, quanto que você evoluiu, superou, cresceu e transcendeu a sua percepção sobre os seus conhecimentos, técnica, estratégia, direção e ferramenta e método? Quanto de 0 a 10 seria essa nota? Vai anotando. Sonhos e significados. O que significa um vício que você tem? Você tem algum vício? Qual que é? O que significa passar dificuldade financeira para você? O que significa não acreditar em si mesmo? O que significa estar aqui e agora? O quanto que acreditar em si mesmo te motiva a ter resultado extraordinário? O que é Natal para você? O que é aniversário para você? Já te contaram dos seus aniversários quando você era pequenininho, ou mesmo grande? Como que foi seu último aniversário? Se você pensar nos seus aniversários de todos os anos de vida, qual que te lembra mais quando você pensa no seu aniversário? Quando pensa em aniversário, você se conecta com alegria, tristeza, indiferença ou realização? Você comemora os seus aniversários? O que que significa saúde para você? Como está a tua saúde? Tem uma época do ano que você, ou época da sua vida, que quando você pensa em saúde, você lembra dessa época? Como está seu nível de saúde e energia nesses últimos 7 dias? Você tem energia para trabalhar com coaching, para fazer essas sessões, essas reuniões que a gente vem fazendo?
O que que significa família para você? Qual o nome que te vem na cabeça quando pensa em família? Automaticamente, sem pensar muito, vem quem à cabeça? O que é prosperidade para você? Você é próspero? Se você pensar na frase, sou próspero, é uma frase verdadeira na sua vida? O que que significa dinheiro? O que que significa trabalho, emprego? Você tem disposição para acordar e trabalhar? Que identidade para você? O que que é legado para você? O que que significa espiritualidade, universalidade, consciência cósmica? O que que é internet? Qual o significado da sua vida? O que significa sucesso, conforto? Quando você pensa em tudo isso que eu falei agora para você, em relação ao sonho e significado, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual nota seria? O 5, da clareza dos meus papéis, minha missão, identidade, os eus, meus vários eus. Considerando esse senso de identidade que você tem de si mesmo, o quanto você se conhece profundamente, qual o senso de significado do seu eu, o quanto verdadeiramente você sabe quem é, tem clareza do seu eu, quanto que você tem clareza da sua missão de vida, quanto que a percepção do seu eu te fortalece, o quanto que sabendo quem é seu eu contribui com você ter mais resultados na sua vida. E se Deus te dissesse que você tem prosperidade, o quanto que você acreditaria? O que que você pode declarar para si mesmo? Pensa assim: eu sou quem você é. Quando você se conecta com todas as suas identidades, quem é você? Quando a gente pensa em pertencimento, posicionamento, raízes, de onde eu estou, dos vínculos, o que que vem na sua cabeça? Quem é você? Que história você conta da sua história para o outro? Como que é a sua história da sua história? Como que é esse legado? E ao ouvir, sentir e se conectar com tudo isso, se você pudesse dar uma nota 0 a 10, quanto que você evoluiu, superou, cresceu e transcendeu a sua percepção de clareza sobre os seus papéis, qual nota seria? Posicionamento dentro de outros sistemas, dentro dos sistemas, pertencimento, afiliação, capacidade de conexão, o eu aglutinador. O quanto que o seu posicionamento nos seus sistemas soma força para onde você está inserido. Quando você chega no trabalho ou numa roda de amigos, a sua energia, ela soma ou subtrai? E o quanto que é isso? Quanto que você aglutina as pessoas naquilo que acredita? Que capacidade você tem de 0 a 10 de ser um aglutinador? Que capacidade que você tem de fazer as pessoas viverem o seu sonho? De 0 a 10, quanto que você sinceramente se sente que pertence ao seu local de trabalho ou de estudo, o local que você convive mais? Qual que é o seu vínculo com os grupos que você pertence?
Você é um aglutinador? De qual lugar você precisa se desconectar ou deixar de pertencer atualmente? Você pertence aos lugares que você está? Qual nota que você dá para a história que você conta da sua história? E quando você pensa em tudo isso, que nota que você dá, percebendo quanto que você evoluiu, superou e cresceu, transcendeu? O legado, sétimo, que é a espiritualidade, pensamento, visão sistêmica de Deus e universalidade. De 0 a 10, quanto o seu legado está conectado com o seu propósito de viver a vida? Quando você fala com o seu legado e da sua história, qual a congruência de 0 a 10, se eles têm como propósito de vida? Como você se vê aos 90 anos de idade? Qual o seu nível de satisfação com o que você está construindo na sua vida? Quanto que você, o seu eu daqui a 50, 60 anos, de 0 a 10, considerando sua história até hoje e a projeção dessa história para o futuro, o quanto você tem realizado a sua visão futura? Quanto que você já caminhou na sua vida? E pensando em tudo isso, quanto você daria de 0 a 10 para você? Pensando em tudo aquilo que você superou, cresceu e transcendeu. E agora a transcendência, a autocura, o autoconhecimento, o autoperdão, o autodomínio. O quanto você verdadeiramente reconhece seus pontos de melhoria e suas limitações e incongruências, a sua luz e a sua sombra. Quanto você verdadeiramente consegue ver e reconhecer a sua própria sombra. Quanto você tem habilidade, facilidade e consciência de ver o lado que você precisa melhorar. Quanto você reconhece suas limitações. Quanto você aceita em si o seu eu. Qual que é a tua capacidade de utilizar de maneira positiva o pior que existe dentro de você? Quanto que você tem clareza da pior e da melhor parte que existem dentro de você? Quando você acredita que não sabe o que sabe, o quanto que você acredita que não sabe o que sabe? O que você sabe e não julgava saber? E ao ouvir, sentir e se conectar com tudo isso, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual nota seria? Muito bem. Essa é a sua roda do processo evolutivo. E agora que você respondeu todas as perguntas, qual que é a capacidade que você tem de girar essa roda do processo evolutivo? Bom, assim que você for se recuperando, voltando ao estado normal, quero te convidar para responder algumas perguntinhas do aprendizado dessa sessão de hoje. Isso eu queria que você colocasse no chat lá no grupo. Pode ser um áudio, pode ser escrito. Por que que valeu a pena o encontro de hoje? Quais foram os maiores aprendizados? O insight que você teve em relação a
a roda do pensamento, dos níveis evolutivos, do processo evolutivo. E efetivamente na prática, o que você leva da sessão de hoje para a sua vida? Conta lá no chat, estou ansioso para poder ler ou ouvir aquilo que você tem para dizer. Pessoal, Feliz Natal e até com o próximo vídeo de amanhã. Um beijão para vocês.